pessoal, tudo bem? Está chegando a 31ª edição da AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. E ano após ano, a feira se reinventa como palco das principais inovações que moldam o futuro do agro, reunindo produtores, empresas e tecnologias disruptivas que transformam o campo no Brasil e no mundo. Muito prazer, eu sou a Natália, nascida e criada no Cerrado, engenheira agrônoma, especialista em agronegócio, e aqui no PwC Tech Innovation eu sou responsável pelas nossas iniciativas com os produtores rurais. E para quem não sabe, o PwC Tech Innovation é uma consultoria e um hub de inovação aberta especializado no agronegócio, e a gente está sempre aqui de portas abertas para receber os produtores, as empresas, startups, universidades, institutos de pesquisas, investidores e todos os atores da cadeia. Nosso papel aqui é conectar esse povo todo aí, que eu comentei, para quem precisa de tecnologia se encontrar com quem oferta tecnologia e alavancar o nosso agronegócio. E neste ano, o AgriShow Labs também segue como protagonista desse ecossistema de inovação, criando pontes entre startups, grandes players do agronegócio e produtores rurais em busca das soluções mais avançadas do mercado. E assim como no ano passado, a gente chega para mais uma série especial de podcast junto ao AgriShow, que nesse ano tem como tema a força das nossas raízes. E hoje a nossa conversa é com o Bruno Antônio Franco, que respira café. Gente, ele nem está aqui no estúdio comigo, mas eu já estou sentindo o aroma. E vocês vão entender quando ele se apresentar. Mas assim, o menino Bruno nasceu numa família de cafeicultores. Ele é da 4ª geração. E o seu avô, não satisfeito por plantar café, foi o primeiro também a vender o café na família. E o Bruno, por sua vez, planta, colhe, vende, avalia e julga café e também promove a denominação de origem. Então, é muita história, meu povo. E começa com as raízes da família do Bruno e se transforma a partir da vontade dele de mostrar o café de Campos Altos. Produzido num microclima super diferenciado no Cerrado Mineiro, e que tem hoje chegado no mundo inteiro. Bruno, por favor, fique à vontade para se apresentar e seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer é todo meu, Natália. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar contribuindo com vocês aqui. Fiquei muito feliz do convite e espero estar contribuindo com vocês aqui. Bom, Bruno, então vamos começar aqui a nossa conversa, né? A sua história no café não começa, né, com você. É uma história familiar, né? A Fazenda Inhame, toda a história da cafeicultura atravessa aí as 4 gerações da família Franco. Começou lá na década de 30, né, com o seu tataravô, Frederico Franco, fundador de Campos Altos, né, e primeiro cafeicultor da região. Então, eu queria que você contasse aqui pra gente sobre essa veia da produção e do comércio de café que acompanha a sua família. De onde que surgiu essa história toda? O Campos Altos foi fundado nasceu da linha do trem, da estação ferroviária. E aqui, Campos Altos era uma sesmaria que pertencia ao coronel Neca de Paula Lemos. E o meu tataravô, Frederico Franco, que era natural de São Gotardo, ele comprou uma propriedade aqui, que é a Fazenda Barreto, foi a primeira fazenda da nossa família. E até tem um caso curioso que, assim, o Neca de Paula e ele combinar de encontrar num lugar para poder fazer o negócio, e no primeiro momento não entraram em acordo. Aí cada um estava naquela época, né, nos seus anos 30, estava a cavalo, cada um voltou para um lado, para trás, né? E diz que no meio do caminho, meu tataravô pensou, falou assim, podia ter pagado um pouquinho a mais. E o senhor Neca de Paula falou assim, eu podia baixar um pouquinho o preço. E eles pegaram e voltaram e encontraram no meio do caminho. Só que ninguém sabe contar se quem chegou, se o meu tataravô pagou mais um pouquinho, ou se foi o Neca que baixou. Então eles racharam a divisão, sabe? Mas Campos Altos nasceu através da linha do trem, né, da estação ferroviária. Meu tataravô comprou uma parte da Sesmaria, que era da família Lemos, e fundou a Fazenda Barreiro. Então, a Fazenda Barreiro. E foi passando de geração para geração. Passou para o meu tataravô, para o meu avô, para o meu pai, e hoje eu também participo da produção de café, né? E Campos Altos, ele é uma cafeicultura, nós estamos no Cerrado Mineiro, mas nós somos uma cafeicultura muito mais antiga do que o Cerrado Mineiro. O Cerrado Mineiro começou há 60,
na década de 60, 70, que foi o pessoal começou a plantar as primeiras culturas, plantar o café, depois aqui na própria região nossa que veio, tem uma colônia forte japonesa em São Gotardo, plantar o HF, cenoura, batata, e Campos Altos na década de 30, 40 já tinha café aqui, né? Ele começou numa região mais declivosa, do terreno mais acidentado, e com o advento das tecnologias para poder cultivar o cerrado, a cafeicultura nossa saiu da montanha e foi para o cerrado. Então, assim, nós fomos pioneiros aqui na cafeicultura na região do cerrado e, na região, né? Então, Campos Altos tem essa característica de ter umas áreas mais declivosas e onde começou a cafeicultura e depois ela migrou para o cerrado, para a área alta. Campos Altos ele é um divisor de biomas, né? Então a gente tem aqui dentro da cidade a gente tem uma reserva de Mata Atlântica, que é a APA, que é o PECA, Parque Estadual dos Campos Altos. Foi de um cafeicultor que fazia parte da Fazenda Califórnia, chamava-se Oswaldo Araújo. O Oswaldo Araújo, nos anos 40, 50, foi o maior cafeicultor do mundo. Naquela época, ele chegou a colher 15, 20 mil sacas de café, sabe? E ele é oriundo de Guaxupé, veio para Campos Altos para poder, com a família, e ele veio para comprar café para uma grande exportadora americana que chamava Leão Israel. E os donos da Leão Israel, antigamente, para você ser exportador de café, você também tinha que ser produtor de café. E eles têm uma fazenda que é muito famosa no norte pioneiro do Paraná, na cidade de Jacarezinho, que chama Califórnia. Então, a fazenda do seu Oswaldo chama Califórnia por causa dessa fazenda também. Só para contextualizar da história de Campos Altos. Nós somos um divisor de água das bacias do Rio Paranaíba com o Rio São Francisco, né? Nós estamos no município, nós estamos a 1.050 metros de altitude média, mas, por exemplo, a nossa propriedade, Fazenda Inhame, ela está a 1.220 metros de altitude e a gente tem um clima muito peculiar. A gente tem noites bem frias, dias bem quentes, estações do ano bem definidas. Então, assim, quando época de chuva é bem definida, a época de seca, que é na época de colheita também, que ajuda muito no pós-colheita, também é bem definida. Então, tudo isso aí corrobora para a gente ter um café de extrema qualidade reconhecido e peculiar, diferente das outras origens. Base de uma história muito, muito legal, né? A cidade já nasceu ali pelo seu avô e com toda essa trajetória para a produção de café também. Mas você, né, Bruno, além de engenheiro agrônomo e cafeicultor, você também carrega a experiência de atuar como trader, né? Você começou lá na Cooperativa Agropecuária de Campos Altos, a Capeca, como gerente operacional da loja, fazendo muita operação de barter. Depois desenvolveu, né, a operação exportadora, indo daí da originação até a venda do mercado interno e externo. E como que essa experiência de produtor, de agrônomo, de trader na Capeca, né, transformou seu olhar para o potencial do café de Campos Altos? Em que momento que virou assim a chave, né, da produção, passando a enxergar aí a sua família, né, e de outros cafeicultores também da região como possíveis exportadores diretos de café de alta qualidade? Meu avô, além dele ser produtor, ele era um comerciante de café. Só que o comércio de café era diferente na época dele. Então, hoje a gente vende o café já beneficiado. E na época eram poucas propriedades que tinham máquina de benefício de café. Então, meu avô tinha uma beneficiadora no centro de Campos Altos, chamava Beneficiadora Campos Altos. Ele comprava café, na sua grande maioria, café em coco, que a gente fala que é o café que não está beneficiado, ou o café maduro. Levava para a fazenda dele, secava o café e o café que estava em coco ele beneficiava na Beneficiadora Campos Altos. E eu cresci escutando minha avó, meu pai, minha tia contando as histórias que meu avô saía daqui de Campos Altos, ia para Santos de caminhão, levar o café para poder vender. E eles ficavam muito felizes, porque a gente tá no interior, quando meu avô ia para Santos, ele trazia presente, ia trazer coisa diferente para ele, então eles ficavam doidos que meu avô ia para Santos. E ele tinha um outro amigo aqui, que participava junto com ele, e eles tinham uma história engraçada que assim, meu avô ia para Santos,
e conversava com esse amigo dele aqui, o Zinho, no Rádio Amador. E ele perguntava, como é que tá o comércio de Campos Altos aí? O que tá pagando em café hoje? Já tá pagando X, ó, Santos tá Y, então a gente pode comprar. Vamos vender aqui. Então, assim, e eu cresci com aquilo, já, né, vibrava com essas histórias, achava legal, bacana. Eu, além de ser engenheiro agrônomo, eu também fiz técnica agropecuária. E o meu primeiro estágio foi num armazém de café, onde eu tive os primeiros contatos com o comércio, com a qualidade, e eu sempre gostei daquilo. Então, eu fiz técnica agrícola, depois fiz agronomia, e meu primeiro emprego foi na Cooperativa Agropecuária de Campos Altos, na Capeca. E lá a principal operação era de barter. Então, a gente fazia muita troca de café por insumo. E na época a gente tinha uma parceira que ela valorizava a qualidade da sua entrega. Então, se você entregava um café melhor, você trocou 100 sacas. Então, você tinha um desconto pela qualidade. A gente tinha muito desconto na época das entregas. O produtor fazia. O café era muito valorizado. Então, assim, eu vi que. Eu sempre escutei que o café de Campos Altos tinha um potencial, mas a gente não via isso chegar para o produtor. Mas eu fui. O mercado foi me mostrando, as oportunidades foram me mostrando que aquilo era verdade, sabe? Eu fiquei 7 anos como gerente da loja agrícola e depois eu fui para, numa reestruturação, eu fui para o departamento de café. E eu peguei, nessa oportunidade, eu peguei, comecei a trabalhar com o mercado interno, depois eu comecei a fazer exportação, exportar o café da cidade. E aí, para poder me aperfeiçoar mais, eu fiz um curso de Q Grader, então eu sou profissional que julga cafés especiais. E fui cada vez mais, assim, a gente fica muito feliz ver que a aceitação do café pelos clientes lá fora, a gente sabe que a compra foi boa quando o cliente volta para comprar, né? Então, assim, foi satisfatório, a gente foi crescendo, 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 e chegou um momento que junto com uma parceira minha, a gente decidiu criar um negócio próprio e continuar levando o café da região de Campos Altos para o mercado afora e tendo a valorização que ele merece. E todo mundo merece tomar um bom cafezinho, né, Bruno? Um café de qualidade, seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E imagino também, né, que esse processo todo de internacionalização certamente aumentou a rentabilidade do negócio aí na região, né? Com o café deixando de ser uma commodity e ganhando realmente esse status de café especial com denominação de origem. E aí, olhando assim, né, para a operação da fazenda, né, porque você também é um produtor, né, você tem ali a sua área, né, que cultiva. E aí eu queria saber, né, que ações, manejos, investimentos vocês precisaram passar a fazer, né, para produzir esse café de alta qualidade, né, que para atender esses padrões do mercado internacional, né? E quais desafios que vocês enfrentaram nesse processo, né, nesse caminho de realmente estabelecer um manejo para café de alta qualidade? O principal investimento que eu vejo é se acreditar no processo, né? Eu falo que ele não tem dificuldade, ele tem peculiaridade. Então, você tem que acreditar, estar disposto a fazer alguma coisa diferente, a buscar. E a nossa região, igual eu já disse, ela colabora muito. Então, assim, o café por si só aqui, ele já é um café bom, é um café especial, né? É lógico que tem mercados que buscam cafés exóticos, cafés com processos de pós-colheita diferente e tudo, que a gente também faz. Mas, assim, não é o principal foco da atividade hoje, sabe? De fazer cafés raros, cafés exóticos. Nosso principal foco são fazer cafés finos e que todo mundo gosta, né? Porque, assim, na metodologia do café especial, isso é meu professor, que chama Bruno também, e ele sempre fala, um café para ser considerado especial, ele tem que beber acima de 80 pontos na metodologia da SCA. Então, aí se a gente fizer um comparativo com a escola, quantos alunos, um aluno que teve 80%, que em todas as notas ele teve acima de 80% na média, ele é um excelente aluno, né? Mas isso aí a gente pode pontuar 60%, 50% do mercado de café.
Então, e aí quando você vai subindo mais a régua, você vai diminuindo essa quantidade. Mas o que o mercado gosta, o que o mercado quer e procura mesmo são assim cafés limpos, cafés é, com corpo, com acidez acentuada, que a gente consegue produzir aqui. Então, o principal é o capricho do produtor, é o produtor colher na hora certa, fazer um bom manejo de terreiro e ele acreditar no processo, acreditar que ele vai ser capaz e tentar fazer alguma coisa diferente, entender o processo. Então, assim, você está no mercado de exportação, você não está vendendo em reais para uma bica corrida para receber com 7 dias. Você vai pegar a sua bica corrida, vai preparar ele, vai extrair a peneira 16 acima, a peneira 17, 18, que são as mais compradas pelo mercado de café especial, pelo mercado de café fino. Você vai vender e vai demorar um período 30, 40 dias para embarcar, talvez você vai demorar um pouco mais para receber, você vai estar vendendo em dólar, não é em reais. Então, assim, ele está bem ciente e ele entender que, assim, que não vai ser com um negócio que ele vai ficar rico, que ele vai mudar a vida dele, ele vai ganhar o cliente com, às vezes, 10 sacos, 20 sacos, e quando ele vê, ele está mandando um container para aquele cliente. Eu comecei assim, foi esse amigo meu, Bruno, eu devo muito a ele, e que me incentivou, que realmente ele é um instrutor foi meu instrutor de kill grader, e ele era cafeicultor aqui, a gente é vizinho de fazenda aqui, né? E ele foi uma das principais pessoas que me incentivou. Eu comecei a fazer, sonhando em ganhar concurso e tudo, a gente começou a fazer café fermentado, eu e ele aqui, ele fazia, aí o pessoal falava, vocês são doidos, aí eu fazia também, você é doido, tá estragando café. Mas assim, eu comecei mandando 4 saquinhos para Dubai, através dele. E esses 4 saquinhos depois viraram 20, virou um container, gente, estamos indo. Então, Bruno, você respira café, dorme pensando em café, acorda pensando em café. E olhando para tudo isso, né, toda essa história, toda essa trajetória familiar, quais são as ambições, né, para o futuro da produção da família Franco, considerando tanto a sua gestão da fazenda, né, as fazendas que produzem o café, mas também olhando para as próximas gerações? A gente brinca que o café tá tanto no dia da gente, a gente acorda falando em café e dorme falando em café. E às vezes sonha com café à noite. É um legado, como você falou, que nós já estamos, que a gente está na produção. Assim, eu espero que as próximas gerações continuem, se perpetuem, né? E sempre tendo principalmente esse carinho, essa paixão por produzir, né? Por produzir, por estar levando o nome da fazenda, a qualidade para o consumidor. Eu acho que esse é, que é o principal. O café, assim, ele é muito complexo. Ele é uma commodity, mas ele é uma commodity que tem N tipos de qualidade, desde tamanho de peneira, tipo de bebida, espécie. Então, assim, ele é muito complexo. Ele também é um ativo financeiro, né? Então, assim, a gente que trabalha no mercado, com trade, a gente acaba que a gente fica escravo de tela também, né? Escravo de bolsa, escravo de cotação, e você acaba vivendo aquilo. E hoje eu faço muito um comparativo da época do meu avô, que ele estava lá em Santos vendo preço e falando no rádio amador, para hoje a gente está no celular, está vendo Nova York subir e descer, dólar subir e descer, está tendo notícia de quebra de safra na Colômbia, Vietnã, furacão e por aí vai. Mas assim, é apaixonante o café. Café tem a, a gente brinca, depois que o mosquitinho te picou, meu amigo, você não sai mais não. Você entrou, acabou. Então, eu espero que nas próximas gerações da minha família, meu filho hoje já tem a lavoura dele plantada, eu e meu pai plantando para ele, a gente cuida, e já ensinamos ele a dar valor, já ensinamos ele a negociar. Então, assim, e eu espero que isso aí continue por muito, muito tempo. Muito bom. Bom, Bruno, eu agradeço aqui, né, pela prosa, por compartilhar aí um pouco da história da sua família, né, um pouco do trabalho que você tem feito aí para levar o café, né, de Campos Altos para o mundo inteiro.
E aqui, né, compartilhando muito das suas raízes aí, que nasceu lá com seu tataravô, fundando a cidade. E é um olhar que vai muito além da tradição, né, muito além da produção de café que a gente tem, tão enraizada, né, na característica de produção brasileira. E o conhecimento passado de geração em geração, né, a coragem de olhar para frente, entender esse mercado, buscar novas formas de gerar valor e sem perder a essência da família. E a AgriShow também, né, pode ser esse nosso parceiro aqui, onde o produtor encontra, né, tecnologias que vão ajudar aí nos problemas que eles enfrentam no dia a dia, no campo, mas também ampliando a mente, dando novas visões de caminhos que a gente pode seguir. E para quem está nos ouvindo e ficou curioso, curiosa para entender mais sobre o PwC AgTech Innovation e como ele pode apoiar o produtor na hora de acessar novas tecnologias e evoluir na produção, já sabe, é só entrar em contato com a gente. E Bruno, para fechar aqui a nossa conversa, muita gente que está nos ouvindo vive o agro também no dia a dia, assim como você, né? Então são produtores que enfrentam desafios parecidos, que carregam histórias familiares e que às vezes ficam inseguros, né, com os próximos passos. E aí eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para os outros produtores que, assim como você, buscam evoluir e ao mesmo tempo manter viva as raízes dos seus negócios e da sua história familiar. Eu deixo aqui um abraço para todos os cafeicultores, então, não só cafeicultores, produtores, de uma forma geral, e dizer que é possível. Meu pai me ensinou uma coisa que a gente só não dá conta daquilo que a gente não quer. E o que a gente precisa, a gente aprende. Então, assim, se eu conseguir, eu acho que nada é impossível para ninguém. Basta querer, basta acreditar, basta ter um propósito, que as coisas acontecem. A gente tem que aprender a domar a nossa ansiedade, né? Que a gente é muito imediatista, mas quem é cafeicultor, ele não é imediatista. Você plantar uma lavoura de café, para você começar a produzir, ela vai demorar 3 anos. Então, quem planta café, ele não olha por uma safra, ele olha por no mínimo 15 safras para frente. E a gente começa com um projeto, você planta hoje e você vai ver os frutos ao longo da sua jornada, né? Igual eu disse, não tem dificuldade, eu não vi dificuldade, eu vi peculiaridade, que a gente vai aprendendo e vai se educando para poder estar dentro do processo, para poder passar. Então, assim, fica aqui meu abraço a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês, contribuindo. Fiquei muito feliz. E é isso. Deixar que tudo é possível. O que a gente quer, a gente consegue. É necessário acreditar, né, pessoal? Manter a fé e seguir em frente. E por aqui a gente continua com o nosso papel de conectar o produtor rural com a inovação, seja por meio de iniciativas, eventos ou programas. E aí fica aqui o nosso convite para vocês nos conhecerem de perto. Nosso hub fica aqui em Piracicaba, ou tem também lá um hub lá em Uberaba, nossos amigos mineiros aí, e a gente está sempre de portas abertas para receber vocês. E já que falamos aqui de inovação, de história, de raízes, que tal continuar esse papo lá no AgriShow, né, dentro do AgriShow Labs durante a feira? Então, eu convido aqui vocês a garantirem seus ingressos para a AgriShow 2026, que acontece de 27 de abril a 1º de maio de 2026, lá em Ribeirão Preto. Então, é a chance aí de conhecer de perto as startups e tecnologias que estão redefinindo o agronegócio brasileiro. No próximo episódio, a gente se encontra para seguir falando sobre a força das nossas raízes. Até lá!